Pessoal, célula, tá? Quando a gente fala de célula, a gente está falando de organismos vivos, certo? O que diferencia os organismos vivos de objetos inanimados, como por exemplo a parede, cama, travesseiro, enfim, é o fato de nós possuirmos células, tá? Essas estruturas aí que eu falei para vocês, eles possuem átomo. Átomo é a menor partícula da matéria, ou seja, tudo é composto por átomo, tá? Conjuntos de átomo formam moléculas. Conjuntos de moléculas formam células. A partir do momento que você tem célula, você tem um organismo vivo. Aí o conjunto de células vai formar um tecido, o tecido vai formar órgãos, órgãos vai formar sistema, sistema forma um organismo vivo, conjunto de organismos você tem uma população, conjunto de população forma uma comunidade, comunidade você vai ter um ecossistema, ecossistema você vai ter uma biosfera e assim vai, tá? Então, quando a gente fala de organismo vivo, a gente está falando de célula. E a gente tem dois principais tipos de célula: células procariontes e células eucariontes. Qual que é a principal diferença? Células eucariontes apresentam núcleo. Células eucariontes elas vão ter duas regiões bem definidas: o núcleo e o citoplasma. Já as procariontes elas apresentam ausência de núcleo. Tá? Então elas não possuem núcleo. E por que o núcleo é importante? Porque é no núcleo que vai estar seu material genético. Tá? Como as procariontes não têm núcleo, o material genético dela vai ficar espalhado, tá, na região do citoplasma aqui. Tá bom? Essa região que ele fica espalhado a gente chama de nucleóide. Tá? Depois eu entro em detalhes nas estruturas das células procariontes. Tem mais diferenças? Tem. A principal é essa. Daí você pode falar que as células procariontes têm menos organelas, ela é mais simples, mas o que importa é que ela não tem núcleo, tá? E a outra tem núcleo. Além disso, além dessa diferença, é importante notar que toda célula vai ter sempre quatro carinhas, independente de quem seja a célula. Pode ser a célula eucarionte, pode ser a célula procarionte, pode ser a célula de um animal, pode ser a célula de um vegetal, pode ser a célula de uma bactéria, pode ser a célula de uma planta, pode ser a célula de um fungo, de um protozoário, não importa, tá? Toda célula sempre vai ter quatro carinhas. Quem são esses quatro carinhas? Membrana plasmática, que é responsável por revestir a célula, material genético, tá? Que pode ser tanto DNA como RNA, mas material genético, ribossomos, toda célula tem ribossomo. Ribossomo faz uma função essencial para a célula, que é a síntese de proteína. Toda vez que eu falar síntese, para vocês entendam como produção, tá? Então, síntese de proteína, produção de proteína, tá? E uma última região que é o citoplasma. Toda célula tem citoplasma, que é o gelzinho no interior da célula, tá? Então, toda célula compartilha esses quatro carinhas: membrana plasmática, material genético, ribossomos e citoplasma. Diferença entre a célula procarionte e eucarionte: a ausência de núcleo na procarionte. Tá? Esse núcleo a gente pode chamar de carioteca ou de envoltório nuclear. Beleza? Aí eu vou vir para cá que a gente só vai ver por enquanto as estruturas da célula procarionte. Deixar aqui, tá? Quando a gente fala de célula procarionte, a gente está falando de bactéria, tá, galera? Bactéria e cianobactérias, beleza? A gente tem um conceito errado de falar que a bactéria é um organismo simples, tá? Assim, bactéria, a célula da bactéria, estruturalmente, ela é simples. Por que ela é simples? Porque tem poucos carinhas que compõem a célula dela, tá? Mas em termos metabólicos, em reações que a bactéria faz no corpo dela, ela é bem complexa. Porque assim, a bactéria, mano, ela pode viver em qualquer região do mundo, tá? Desde temperaturas lá embaixo até temperaturas acima de 70 graus Celsius, as bactérias vivem, tá? Elas possuem adaptações que permitem que elas vivem nessas regiões, tá? Então,
Se você afirmar que a bactéria estruturalmente é simples, tá certo. Agora, metabolicamente, as reações que ela faz dentro do corpo dela é extremamente complexo, tá? Então, estruturalmente, a célula da bactéria é simples, tá? Quando a gente fala de bactérias, tem algumas definições, tá? Aqui não é o caso para vocês, mas ela pode ter um formato esférico, ela pode ter um formato de bastão, ela pode ter um formato de um espirilo que a gente fala. Tá? Mais para frente, depois a gente fala sobre essas formas de bactéria, tá? Inicialmente, a gente vai falar mais da bastão, tá? Que é essa daqui, que também é chamada de bastonete, mas não importa aqui no caso, mais para frente a gente fala sobre isso. O que é importante? Você saber identificar uma célula procarionte. Então, você olhou essa imagem aqui, você sabe que é uma célula procarionte, tá? E quais são as estruturas que você tem numa célula procarionte? Material genético, tá? Que é o roxinho aqui, tá? Então, ó, cromossomo bacteriano, tá? Esse cromossomo geralmente é circular, tá? Então, o cromossomo ele vai estar aqui, o material genético vai estar aqui, que nem eu falei, não tem núcleo, então o material genético vai estar espalhado no citoplasma. Do ladinho aqui do material genético vai ter várias bolinhas, tá? Quem são essas bolinhas? São os ribossomos. Função de ribossomo, síntese de proteína, produzir proteína. Tá? Aí você vai ter a primeira membrana aqui que vai revestir o citoplasma, que é a membrana plasmática. Tá? Então a membrana plasmática é responsável por revestir o citoplasma. Algo que reveste automaticamente protege. Tá? Além de proteger, a membrana plasmática ela controla o que entra e o que sai de uma célula. Tá? Tem substâncias que vão ter uma maior facilidade para entrar, tem substâncias que vão ter uma maior dificuldade. Tá? Quando a gente for falar de membrana plasmática, a gente pontua um pouquinho melhor. Tá bom? Em bactérias, logo depois da membrana plasmática, você vai ter uma outra membrana, uma outra estrutura envolvendo a membrana que a gente chama de parede celular. Tá? A parede celular ela dá forma à bactéria. Tá? Então, essa forma em bastão aqui só é possível por causa da parede celular. Parede celular só tem em célula bacteriana e célula eucarionte vegetal. Tá? Célula eucarionte animal não apresenta parede celular. Beleza? E uma última estrutura que às vezes pode aparecer, às vezes não, depende do tipo de bactéria, que é o que a gente chama de cápsula, tá? Que é uma camada externa, tá bom? Que também vai envolver a bactéria responsável por proteção aí, tá bom? Além desses casos, você vai ter dois carinhas finais, que é o flagelo, que é o rabinho aqui. Qual que é a função do flagelo? Locomoção. Ele vai girar, fazer com que a bactéria se locomova. E você vai ter esses pelinhos aqui, que nós chamamos de fímbria ou pile, tá bom? Qual que é a função desses caras? Adesão, fazer com que a bactéria consiga grudar em determinadas regiões, que a célula consiga grudar em determinadas regiões aí. Beleza? Como eu disse, estruturalmente a bactéria ela é simples, célula procarionte ela é simples, só são essas estruturas aqui, tá? Preciso saber essas estruturas? Sim, preciso saber todas essas estruturas. Beleza?